Você manda no seu dinheiro ou ele manda em você? Será que você é verdadeiramente livre ou é uma escrava disfarçada? Hoje eu vou fazer algumas perguntas que podem te incomodar, mas certamente elas também podem mudar o rumo da sua vida financeira. Oi, eu sou a Monique e aqui a gente fala sobre emoções, propósito e plenitude de vida, também na área financeira. Se você ainda não se inscreveu e quer saber mais sobre isso, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que pode mudar a sua vida. No livro Derrote Mamon, o pastor Fabiano Ribeiro fala sobre algo muito sério. Ele define Mamon como a potestade, o espírito que age por trás da relação doentia com o dinheiro. Ele fala que Mamon é o espírito de escravidão, avareza e idolatria ao dinheiro. Em Mateus 6:24 está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora eu te pergunto, você serve a Deus ou ao dinheiro? Vamos pensar juntos? Será que em algum momento você disse assim, não tenho dinheiro para isso, mas logo depois você gastou dinheiro com algo inútil? Você já guardou dinheiro não porque tinha um propósito, mas só para ter aquela sensação de segurança? Você já pediu para Deus prosperidade, mas lá no fundo você tinha medo de ficar rica e se tornar uma pessoa arrogante? Eu já estive nesse lugar. E quando a minha mãe morreu e deixou aquelas dívidas que eu já contei para vocês aqui no outro vídeo, depois você vai lá conferir se você não viu. Naquela situação, eu precisava decidir se eu ia ser escrava do dinheiro ou ser livre. Eu fui estudar, me organizar, quitar as dívidas, mas acima de tudo, eu precisava curar a minha relação com o dinheiro. O dinheiro não é o fim, mas ele é o meio pelo qual a gente vai conseguir fazer determinado objetivo, determinado propósito. Então, o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. E a Bíblia diz que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Então, se a fonte da sua segurança estiver no dinheiro, você certamente não vai conseguir servir a Deus. E se nós não controlarmos o dinheiro, ele certamente vai nos controlar. Quer ver outra armadilha? Quando eu fui estudar inteligência emocional, eu percebi que a avareza e a pobreza, elas são irmãs. E eu percebi que aquele que tem medo de perder o pouco que tem, não terá muito. Sabe por quê? Porque muitas vezes não se move. Jesus contou uma parábola dos 10 talentos. E aqui nessa parábola, Jesus está falando especificamente sobre dinheiro e não sobre dons que a gente tem a serviço de Deus, ok? Entendido isso, aquele senhor pegou os 10 talentos que ele tinha e separou. Deu 5 talentos para um servo, deu 4 talentos para o segundo servo e deu 1 talento para o último servo. Então, cada um ficou com 5, 4 e 1 talento. E a Bíblia ainda fala que foi de acordo com a capacidade que cada um tinha. E aí já vem uma chave. A gente vai ter o dinheiro que a gente tem capacidade de ter. Então, é muito comum, à medida em que você vai estudando sobre finanças e você vai aplicando aquilo que você está conhecendo, certamente você vai aumentar a sua capacidade financeira. Muito provavelmente, se você não trabalhar a sua mentalidade, é capaz que você perca esse dinheiro. Mas vamos continuar na história. O tempo passou e esse senhor voltou da sua viagem. E aí ele foi atrás de receber ali os talentos que ele tinha entregado para os seus servos. Sabe o que aconteceu? Aquele que tinha 5, ele foi e ganhou mais 5. Então agora ele tinha 10 talentos. Aquele que tinha 4 talentos, ele também foi, trabalhou e gerou mais 4 talentos. E agora ele tinha 8 talentos. Chegando o terceiro servo, aquele que tinha ficado só com um talento, ele chegou e disse: olha, senhor, eu tive medo e por isso eu cavei um buraquinho e eu enterrei esse talento. Toma aqui o que é teu, o teu talento. O senhor ficou muito bravo. Porque se ele tivesse pegado esse talento e levado para o banco, ele tinha aumentado aquele dinheiro.
Ou seja, ele tinha multiplicado. Então, por medo, esse servo nem lembrou que ele podia ter deixado esse dinheiro lá no banco e render pelo menos um pouquinho aquele talento. É interessante que os servos que multiplicaram o dinheiro, eles foram elogiados pelo Senhor, enquanto aquele que enterrou o talento pelo medo, ele foi chamado de servo mau e preguiçoso. E aqui está o ponto. O problema não é o quanto você recebeu, mas o que você fez com aquilo que você ganhou. Aqui fala de administrar bem aquilo que vem na sua mão. Eu vejo muitas pessoas que ganham bastante dinheiro, muitas acima de 10 mil reais, mas continuam cercadas por dívidas e se mantêm escravas do dinheiro. Você pode ganhar pouco ou muito, mas se você está sempre com medo, enterrando as oportunidades, certamente você está nesse estado de escravidão. Deus nos chama para sermos fiéis administradores, multiplicadores e generosos. A verdadeira liberdade começa quando você entende que o dinheiro que você tem é uma semente e não o seu dono. Será que você tem alguma crença limitante financeira? Você já pensou, eu nunca vou ter dinheiro para isso? Ou dinheiro é coisa de gente gananciosa? Ou ainda, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou perder a minha espiritualidade? Essas mentiras, elas seguram você no mesmo lugar. O mesmo que aconteceu com o servo que enterrou o talento. Quem foi que falou para você que você não pode crescer, investir, multiplicar o seu patrimônio e ao mesmo tempo servir a Deus? O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. Mas quando você não tem muito dinheiro, mas o pouco que tem, você fica, ai, é meu, ai, eu não posso mexer, eu não posso ajudar ninguém, eu não posso fazer nada com esse dinheiro, eu preciso guardar, preciso guardar, preciso guardar. Isso também é amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro não tem relação com o tanto de dinheiro que você tem na conta. E uma coisa que ficou muito forte para mim nesse livro é a questão da segurança. Sabe aquele sentimento quando a gente tem dinheiro que a gente fala assim, uau, tô segura. Esse sentimento pode ser perigoso, sabe por quê? Se nós pensarmos quando o presidente Fernando Collor de Mello congelou a poupança e as pessoas não puderam mais mexer no dinheiro que tinham no banco, sabe o que aconteceu? Muitas pessoas tiraram sua vida. Por quê? Amavam mais o dinheiro. Mas se você pensar o que é mais importante, a vida ou o dinheiro? Certamente que é a vida. Mas essas pessoas abriram mão da sua vida por causa do dinheiro. Eu não estou aqui dizendo que é para você gastar todo o seu dinheiro, não é isso. Mas estou dizendo que você pode repartir o seu dinheiro de forma que você faça tudo o que é preciso e ainda ser generoso com o próximo. Agora você pode se perguntar, tá bom, Monique, mas como que eu saio dessa prisão? O primeiro passo é a consciência. Você se vê controlada pelo medo da falta? Identifique isso. O passo 2 é quebrar os votos de escassez. Pare de dizer, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, eu não tenho dinheiro para isso. Começando pela sua mentalidade. Passo 3 é planejar a sua vida financeira. Seja intencional. Controle o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, porque senão o dinheiro vai continuar controlando você. O passo 4 é multiplicar os seus talentos. Invista em conhecimentos, habilidades, oportunidades. Use o que Deus te deu e não enterre seu talento. Passo 5 é seja generoso. A generosidade quebra o egoísmo e o medo. E o último e mais importante é sirva a Deus e use o dinheiro como ferramenta. O dinheiro é o meio e não o fim. Então, não peça a Deus prosperidade por status. Agora, deixa eu te perguntar. Você tem usado o dinheiro como ferramenta ou como muleta? E nesse momento, você está escrava ou livre? Você pode sair dessa escravidão hoje. A verdadeira riqueza é viver sem o medo da falta e sem ser escrava do excesso. O que você tem nas mãos hoje é um talento confiado a você por Deus. Não enterre o seu talento por medo, mas use ele para avançar, servir e transformar vidas. Agora comenta aqui, eu escolho multiplicar os meus talentos. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele com uma pessoa que também merece ouvir essa mensagem. E lembra que a sua dor e seus desafios financeiros, eles não definem o seu futuro. É a sua resposta que faz isso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.